Glória a Deus. Agora, depois dos louvores para exaltar o nome do Senhor, eu quero deixar aqui uma palavra para que a gente possa meditar aqui nessa noite. Amém? No livro de Mateus, capítulo 11. Acha aí, Mateus, capítulo 11, e versículo 28. Mateus, capítulo 11, e versículo 28. Glória a Jesus. Mateus 11, 28. Versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa abençoar nesse momento, meu Pai, a hora da Tua mensagem, a palavra que é alimento espiritual para as nossas vidas, Senhor. Assim como o alimento físico, ele alimenta o nosso corpo material, a Tua palavra, ela alimenta o nosso espírito e fortalece a nossa vida espiritual. Senhor, então eu te peço nesse momento, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa falar com cada um de nós nessa noite, através da Tua palavra, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Quem aqui crê em Jesus? Quem aqui crê em Jesus? Amém. Tem alguém que não crê aqui em Jesus? Eu acho que não, né? Senão não tinha nem vindo, né? Então, irmãos, quando Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus aqui à terra, nós vivíamos em um momento onde o ser humano, semelhantemente a hoje, estava passando por um período onde o pecado, ele dominava as vidas, dominava as famílias. Haviam muitas pessoas doentes, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Havia muitas pessoas cansadas de viver, sem saber a quem recorrer. As pessoas, o ser humano, quando foi criado, ele tinha contato com Deus. À medida que ele foi se afastando do Senhor, que ele foi vivendo uma vida pecaminosa, de acordo com as próprias vontades, ele foi se afastando de Deus e foi se esquecendo que ele tinha alguém que podia socorrê-lo na hora da angústia, na hora da dificuldade. Porque, irmãos, muitas vezes a gente é enganado por esse mundo. O mundo nos faz acreditar que a gente precisa de um carro, que a gente precisa de ter muito dinheiro guardado. Mas isso é uma ilusão. As pessoas foram desenvolvendo esse sentimento à medida que elas foram se afastando de Deus. O que a gente precisa nesse mundo é acordar com saúde, é acordar com Deus em nosso coração e a gente manter o louvor e a adoração diária ao Senhor. É isso que a gente precisa. Essa vida aqui, ela é uma passagem. Nós nascemos e logo Deus irá nos chamar. Então nós temos que ser aprovados durante a passagem aqui na terra, para que a gente possa ter o direito de morar nas mansões celestiais. Então, quando Jesus Cristo, ele estava aqui nesse mundo, ele veio para trazer as boas novas de salvação. Quais são as boas novas de salvação? Amai
a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Ele encontrou pessoas totalmente doentes, tanto de maneira física quanto espiritualmente falando. Muitas pessoas não acreditam que existem doenças espirituais, mas se vocês forem procurar lá nos evangelhos, Jesus Cristo ele expulsou o espírito de enfermidade de algumas pessoas. Então Jesus Cristo ele vendo o sofrimento do ser humano naquela época, ele expulsou demônios, ele curou paralíticos, ele trouxe visão às pessoas que eram cegas de nascença, ele deu voz às pessoas que eram mudas, e ele também deu audição às pessoas que eram surdas. Ele veio mostrar que ele tinha o poder de fazer tudo para que as pessoas pudessem acreditar nele. Louvado seja Deus. Então ele veio mostrar para as pessoas que havia uma nova maneira de se apresentar diante de Deus, que era amando ao próximo como a si mesmo e amando a Deus acima de todas as coisas. Mas para que as pessoas pudessem crer, ele fez muitos sinais e maravilhas, para que as pessoas pudessem acreditar que ele era o Filho de Deus. Mesmo assim, mesmo Jesus Cristo andando diante dos seres humanos, muitos não creram. Muitos não acreditaram que era ele que fazia tudo aquilo. Então ele percebeu que o ser humano estava afundado na angústia, estava afundado no sofrimento, e o ser humano não sabia a quem procurar, a quem recorrer. É igual a hoje. Muitas pessoas elas acham que a solução está em algum ser humano, está num parente, está em um político, e aí elas acabam se enganando, porque elas veem que ninguém pode ajudar. Por quê? Porque muitas das vezes aquilo que ela está necessitando, o vazio que ela tem na vida, é a falta de Deus, é a falta da presença do Senhor Jesus na vida dela. Por isso que Jesus Cristo, ele falou aqui nessa mensagem, nesses versículos que a gente acabou de ler: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu quero falar com você que está angustiado, você acha que sua vida não faz sentido. Eu quero dizer nessa noite que Jesus Cristo ele pode trazer para você uma nova maneira de enxergar o mundo. Não ache que dinheiro vai resolver o seu problema. Talvez seja a sua saúde que está debilitada, mas Jesus Cristo ele pode te curar. Quando Jesus Cristo ele ressuscitou e voltou ao céu para sentar à destra de Deus, ele deixou conosco aqui o Espírito Santo. E ele disse que aqueles que crescem fariam tudo aquilo que ele fez e muito mais. Então, se você crê em Jesus Cristo, ele pode mudar a condição de sua vida nesse momento. Ele pode te transformar e pode fazer enxergar a vida de outra maneira. Não ache que uma pessoa ou algum bem material nessa terra vai fazer você mudar o seu pensamento, mudar a sua forma de enxergar o mundo. Imagine quantas pessoas que têm dinheiro, têm muito dinheiro, são ricas e não têm uma boa saúde mental. Tem pessoas que têm muito dinheiro, são prósperas, mas estão aí ansiosas, estão aí depressivas. Muitas pessoas até tiram as próprias vidas. E como é que se explica isso? Enquanto tem outras pessoas que não têm nada, tem apenas uma casa para morar, tem apenas o alimento diário, mas tem Deus na vida, e essa pessoa é feliz. Essa pessoa não pensa em morte, não, ela só pensa em exaltar ao nome do Senhor Jesus Cristo, e ela é mais feliz
do que muitas vezes aquelas pessoas que são abastadas de dinheiro. Então eu quero trazer essa mensagem nessa noite. Você não precisa de bem material. A sua vida precisa de Jesus Cristo. Se você tiver Jesus Cristo na sua vida, nada mais te faltará. Porque Jesus Cristo falou: buscai primeiro ao reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É pecado ter dinheiro? Não. É pecado ter um carro? Não. É pecado ter uma boa casa? Não. Mas você não pode colocar o seu coração nas coisas dessa terra, porque o reino daquelas pessoas que creem em Jesus não é aqui. O reino é vindouro, o reino é celestial. E quando a pessoa coloca o coração nas coisas desse mundo, ela acaba se esquecendo de Deus, ela acaba se afastando de Deus. Assim como foi o jovem rico chegou para Jesus e perguntou o que ele poderia fazer para alcançar a salvação. Jesus Cristo disse para ele: vende o que você tem e doa aos pobres, toma a sua cruz e siga após mim. Ele se entristeceu. Por quê? Porque o coração dele estava nas coisas materiais. E aí ele baixou a cabeça, deu meia volta e retornou para casa. Não quis seguir a Jesus Cristo. Jesus não queria que ele deixasse de ter aquelas coisas. Ele apenas fez uma prova. Porque as pessoas, elas se valem das coisas materiais e acabam deixando Deus em segundo plano. Por isso que Jesus Cristo também falou que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha ali, onde entra a linha na agulha. É mais fácil passar um camelo do que uma pessoa que tem muito dinheiro entrar no céu. Porque aquelas pessoas que têm muitos bens materiais, elas ficam preocupadas com o ladrão em roubar, com o governo, com os impostos que ele tem que pagar, porque senão o governo vai tomar aquela coisa dele. Então ela coloca o coração nas coisas materiais e acabam se esquecendo das coisas espirituais, que é o que temos que ter como principal alvo na nossa vida, as coisas espirituais. Então Jesus Cristo quer tirar o seu fardo. Você que está cansado, você que está doente espiritualmente, está enfraquecido, está sem fé, Jesus Cristo está dizendo para você nessa noite: vinde a mim, que eu aliviarei o vosso fardo. Amém? Então, que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa transformar a vida de cada um dos que estão aqui nessa noite. Mas eu quero dizer, Jesus veio ao mundo, trouxe a mensagem de salvação, porque as pessoas não queriam abandonar o pecado, não queriam abandonar as más práticas, crucificaram a Jesus Cristo. Mas tudo isso para cumprimento da palavra de Deus. Então ele morreu na cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e retornou aos céus para a destra de Deus. E disse: aquele que crê em mim e confessar o meu nome diante dos homens, essa pessoa será salva. Não adianta ser uma pessoa boa, não adianta. Você tem que crer em Jesus, confessar a Ele diante dos homens e viver uma vida de renúncia à prática do pecado, para ter direito à salvação. Então você que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não o confessou como único Senhor e Salvador, eu quero te dizer: faça isso urgentemente, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que iremos partir dessa terra. E nós temos que estar preparados para ter o direito de sermos salvos. Não adianta ser uma pessoa boa, como eu já falei. E repito, tem que aceitar a Jesus, amém? Tem alguém aqui que está acompanhando, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador e quer aceitar nessa noite? Tem alguém? Não, então Deus abençoe, tá bom? Mas deixa Jesus Cristo trabalhar na sua vida, que o Espírito Santo possa fazer a semente crescer no seu coração, que você possa aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Vamos orar para finalizar esse culto, agradecendo a Deus por essa oportunidade, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, a oportunidade que o Senhor nos deu de trazermos a Tua palavra,
para cada um dos que estão aqui presentes, de cada um dos que estão ouvindo, meu Deus, essa aparelhagem sonora. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa visitar cada lar, possa visitar cada coração e possa transformar cada vida, Senhor. Que cada um dos que estão sendo alcançados possam receber cura, possam receber paz de espírito, aquelas pessoas que estão passando por algum momento de depressão, algum momento de ansiedade, que o Senhor venha, meu Deus, tirar esse fardo da sua vida, que o Senhor venha dar um novo sentido para a vida dessa pessoa, Deus, e traz salvação, que a Tua palavra possa germinar, que essa pessoa venha te aceitar como único Senhor e Salvador das suas vidas, para ter direito a morar nas mansões celestiais. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos exaltar e engrandecer ao Teu nome, Senhor. E o Teu nome venha sempre crescer na nossa vida, Senhor. Que o Teu nome venha sempre ser exaltado através do nosso viver. Deus, nos dá somente aquilo que nós precisamos para sobrevivermos. Mas não nos dê nada que nos venha tirar da Tua presença, porque nós precisamos de Ti, Deus. Nós não precisamos de nada mais. Nós precisamos apenas de Ti. Senhor, que o Teu nome venha ser exaltado para sempre por cada um de nós. Nós pedimos nesse momento e te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos que estão aqui presentes, aos que ouviram essa mensagem. Que Deus ele possa ser o Senhor das suas vidas. Amém.